Santo Tomás de Aquino é tradicionalmente conhecido como o mais importante pensador católico de todos os tempos. A própria Igreja Católica oficialmente o chama de o doutor comum da Igreja, ou seja, o doutor dos doutores, o mais importante de todos os seus filósofos e teólogos. Pensador do século XIII, São Tomás é especialmente conhecido pelo seu esforço de cristianizar a filosofia aristotélica, debatendo questões como a existência de Deus, a relação entre fé e razão, a eternidade do mundo, a imortalidade da alma e temas semelhantes. Mas será que Santo Tomás escreveu também sobre questões políticas e sociais? Será que ele pode nos ajudar a compreender o funcionamento da sociedade? Bom, esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Para quem não me conhece, eu me chamo Pedro Ribeiro, sou casado, pai, professor de filosofia e atualmente tenho a honra, a alegria de ser o presidente da Comunhão Popular, um jovem movimento de inspiração cristã que tem como objetivo unir a fidelidade aos valores do Evangelho com a necessidade de reformas sociais. Bom, tempos atrás, gravando um dos primeiros vídeos do canal da Comunhão Popular, eu fiz um vídeo de indicação de livros. Indiquei a obra Solidarismo, do padre Fernando Bastos Dávila. É um dos livros que mais inspiram o trabalho do nosso movimento político. Pois hoje eu gostaria de indicar para vocês, mais uma vez, um livro. Desta vez, um livro que nos ajuda a compreender o pensamento político de Santo Tomás. Sim, apesar de ser conhecido sobretudo pelos seus debates em teologia ou em áreas da filosofia mais abstratas, como a metafísica, a teoria do conhecimento, Santo Tomás escreveu, sim, sobre política e sociedade. Escreveu sobre questões concretas da convivência humana e, na verdade, nos ajuda a compreender esse tema de maneira bastante profunda. Na carta encíclica A Aeterni Patris, o Papa Leão XIII apresenta Santo Tomás como grande luz que deve guiar os católicos interessados em filosofia. E aí ele começa a listar no seu texto exemplos de possíveis aplicações do pensamento tomista na sociedade contemporânea. Pois bem, uma das citações explícitas que Leão XIII faz é de como o pensamento de Santo Tomás de Aquino pode nos ajudar a compreender de maneira mais apropriada o funcionamento da sociedade. Será coincidência que Leão XIII, o mesmo que dizia isso, o mesmo que defendia a importância de Santo Tomás para se compreender o funcionamento da sociedade, será coincidência que o mesmo Leão XIII é também o pai da doutrina social da Igreja? Certamente que não. Bom, para quem quer começar a navegar pelo caminho da filosofia política de Santo Tomás, eu penso que em português a melhor indicação de livro é este aqui, da editora Vozes. A Vozes tem uma coleção de livros de filosofia, sempre com essa capa azul e preta, e ela publicou na sua coleção esse volume, chamado Escritos Políticos de Santo Tomás de Aquino. Eu não vou mostrar a parte interna, porque esse livro aqui está bem detonado, né? Eu tenho há anos, eu já fui uma pessoa não tão cuidadosa com os meus livros, tenho progredido, graças a Deus, mas o livro está aqui cheio de rabiscos, de anotações, etc. Por outro lado, eu tenho afeto por esses rabiscos e anotações, porque, na verdade, esse é um livro que foi muito precioso para mim. Eu tenho a alegria de poder dizer que eu passei um bom tempo da minha vida estudando o pensamento político de Santo Tomás. Parte da minha monografia foi sobre a filosofia política de Santo Tomás de Aquino. Já tive a honra também de dar curso na internet sobre a filosofia política tomista. Já dei aula em seminário católico, ajudando a formar os padres de filosofia política, em que eu apresentei a filosofia política de Santo Tomás. Então é um assunto pelo qual tenho profundo afeto, profundo carinho, e esse livro me acompanhou muito nessa trajetória. Bom, o que esse livro traz, né? O título é um pouco enganoso, né? Ele não traz todos os textos políticos de Santo Tomás de Aquino, mas traz dois textos que são bastante importantes, e nós podemos dizer que são os mais importantes escritos de política de Santo Tomás. Bom, vamos lá. Santo Tomás não era prioritariamente um filósofo político, ok? Os interesses principais dele eram outros.
né? Como de alguma maneira eu já deixei claro ao longo da nossa conversa. Mas em vários momentos da sua obra ele se debruça sobre questões políticas. Podemos dizer que quatro, especialmente, são os principais textos políticos de Santo Tomás. O Tratado da Lei, que é a parte da Suma Teológica que trata da lei, e aí São Tomás vai falar da lei em geral, então ele vai falar dos diferentes tipos de lei, a lei natural, que é a lei moral, ele vai falar sobre a lei divina, o Antigo e o Novo Testamento, vai falar também sobre a lei política, a lei positiva, a lei civil, a lei da sociedade. Então, no Tratado da Lei, ele trata da lei de maneira geral e ele desce especificamente na lei política. E ali acontecem vários debates importantes sobre qual é a função da lei, como o legislador deve atuar, qual é o objetivo da comunidade política e assim por diante. Um segundo texto importante de São Tomás de Aquino sobre as questões políticas é o De Regno. De Regno é o texto de São Tomás de Aquino sobre o governo, sobre a monarquia. O que acontece? Na Idade Média e no começo da modernidade, existia um gênero literário chamado Espelho dos Príncipes. Que gênero literário era esse? Quando um autor, um filósofo, um teólogo, ganhava um certo destaque, ganhava uma certa proeminência, era costume que esse autor escrevesse um texto para um governante, para um monarca, para um rei, dizendo como se deve governar, ensinando como se deve governar. Sei que isso pode parecer meio estranho, né? O intelectual vai ensinar ao governante como ele deve governar? Sim, mas isso era visto, tinha um certo aspecto ritual nisso, né? Quando o autor ganhava uma certa importância, uma certa proeminência, quando ele era reconhecido como um intelectual importante, um momento de passagem, um rito de passagem importante, uma marca importante na carreira intelectual, digamos assim, do autor, era escrever um livro desse gênero, escrever um Espelho dos Príncipes, que é esse gênero literário. Vários autores escreveram Espelhos de Príncipes. Por exemplo, o livro O Príncipe, de Maquiavel, era um espelho de príncipes, né? Maquiavel escreveu esse livro, O Príncipe, para Lourenço de Médici, que era príncipe da Itália, né? Era príncipe de Florença, na Itália. Da mesma maneira, Santo Tomás de Aquino escreveu um Espelho de Príncipes, ele escreveu para o rei do Chipre. E nesse texto, De Regno, São Tomás apresenta as suas visões sobre o papel do monarca especificamente, mas ele apresenta questões gerais sobre o funcionamento da política, né? Inclusive, quais são os direitos dos cidadãos perante o governo. Inclusive, São Tomás chega a debater neste texto, endereçado a um rei, se o povo tem o direito de rebelião, se um povo pode, em circunstâncias de tirania contínua, se rebelar contra o governante, pegar em armas contra o governo. E São Tomás diz que sim, com certas condições, com certos cuidados, mas diz que sim, corajosamente, nesse texto dirigido a um rei. Um terceiro texto importante de política de São Tomás é a Carta sobre o Governo dos Judeus, que foi dirigida à Duquesa de Brabante. Esse texto, apesar do título, não trata apenas da questão judaica, da lida com os judeus, que era um tema importante na Idade Média, mas trata de questões financeiras de maneira geral. É um texto em que São Tomás debate sobre a licitude de impostos. São Tomás vai debater se é justo ou não cobrar impostos e vai debater outras questões financeiras, por exemplo, a punição do crime de usura, de cobrança de juros. Então, é um texto importante também. E um quarto texto importante é o comentário de Santo Tomás à Política de Aristóteles. Aristóteles escreveu um livro chamado A Política. Santo Tomás foi muito influenciado por Aristóteles e escreveu um comentário à Política de Aristóteles. Além desses textos, tem alguns outros textos que Santo Tomás trata de questões políticas e sociais, né? Por exemplo, na Suma Teológica também, quando ele vai tratar da questão do roubo, do furto, toda a teoria de Santo Tomás sobre a propriedade privada e sobre a função social da propriedade se encontra neste texto. E assim em outras obras. Mas esses quatro textos, Tratado da Lei, que é uma parte da Suma Teológica, a principal obra de Santo Tomás,
o Tratado sobre o Governo dos Judeus, o De Regno, e o Comentário à Política de Aristóteles são os 4 grandes textos políticos de Santo Tomás. O livro Escritos Políticos de Santo Tomás de Aquino traz 2 desses textos. Está aqui presente o Tratado da Lei, não inteiro, né? Não inteiro. Por exemplo, algumas partes são retiradas, a parte específica sobre o Antigo Testamento, por exemplo, mas boa parte do Tratado da Lei está aqui, toda a parte sobre a lei civil, sobre a lei política, e também o De Regno está aqui inteiro. Inteiro, eu digo, a parte escrita por Santo Tomás, porque Santo Tomás morreu sem concluir o De Regno e o livro acabou sendo concluído por um discípulo dele. Essa conclusão do discípulo, a edição da Vozes tira. Então, para quem tem alguma familiaridade com filosofia, para quem deseja se aprofundar em estudos filosóficos e conhecer melhor a filosofia política de Santo Tomás, eu sugiro começar por este livro aqui, Escritos Políticos de Santo Tomás de Aquino. Isso aqui é uma pérola, né? O conteúdo dessa obra, assim, é ouro puro. Santo Tomás é um gênio, nos ajuda a compreender inúmeras questões políticas e sociais, e não é à toa, repito, que o Papa que promoveu a doutrina social da Igreja, que primeiro escreveu a primeira encíclica social, o Papa Leão XIII, apresentava São Tomás como grande referência para o pensamento político cristão. Nós também, da Comunhão Popular, buscamos nos inspirar na filosofia política tomista, nos princípios do pensamento político de São Tomás, para poder conduzir o nosso trabalho. Tá certo? É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um vídeo mais curtinho, é uma indicação de livro. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, eu peço que você nos ajude a compartilhar essa mensagem. Então, mande pelo WhatsApp o link desse vídeo, curta aí. Se você está no YouTube, se inscreva no canal. Se você está no Instagram, no Facebook, siga a nossa página. Enfim, nos ajude a levar a nossa mensagem adiante. Sob Deus e com os pobres. Esse é o lema, essa é a lógica do trabalho da Comunhão Popular. Um grande abraço.